Boa noite, bom dia, boa tarde e boas-vindas à Rádio Ágora. Hoje com o episódio número 4 do dia 29 de setembro de 2025. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atualização na diretriz brasileira de dor torácica, a campanha sobre doação de órgãos do Ministério da Saúde e o genocídio do Congo, além do bônus Você sabe o que é mistanásia? Bom, para começar sobre o nosso tópico inicial, dor torácica na emergência. As diretrizes atualizam fluxos de atendimento e uso da troponina, matéria disponível no portal Medscape. E a nova diretriz brasileira de atendimento à dor torácica na unidade de emergência, lançada este ano de 2025 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, buscou reformular alguns protocolos de triagem, diagnóstico e manejo da dor torácica nos serviços de urgência. Entre os principais pontos, a gente reforça que o eletrocardiograma deve ser realizado e interpretado em até 10 minutos após a admissão, algo que já havia sendo previsto anteriormente, dando ênfase ainda ao uso de marcadores de lesão miocárdica com uma predileção pela troponina de alta sensibilidade, além dos fluxos diagnósticos específicos para estratificar o risco e decidir a conduta, alertando que a dor torácica é um sintoma muito frequente, de 5 a 8 milhões de atendimentos anuais no Brasil, sendo que apenas 5 a 20% resultam de fato em síndrome coronariana. E também é importante observar nas atualizações dessas diretrizes que são considerados equivalentes de isquêmicos, como por exemplo dispneia, diaforese, dentre outros, para evitar um subdiagnóstico, além de considerar rotas específicas para pacientes de baixo risco intermediário e alto. E a gente traz essa notícia aqui não para aprofundar efetivamente a diretriz, esse é o objetivo aqui no Rádio Ágora, é só reforçar a necessidade de atualização constante dentro dessa área médica, área da saúde de modo geral, e também puxar uma reflexão a respeito do assunto, que é necessário de fato que a gente se atualize constantemente, sempre esteja de acordo com aquilo que preconizam as diretrizes das sociedades nacionais e internacionais, mas e quanto tempo sobra para não ser produtivo? Uma breve reflexão importante também, ao mesmo tempo, no que diz respeito a essa sociedade do cansaço, como diz, né, aquele importante filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, uma sociedade na qual a gente é constantemente propelido a estar sendo produtivo, estudando, se atualizando, se aperfeiçoando, produzindo, trabalhando e um dia morrer. Então, lembre-se sempre de se manter atualizado ou atualizada na sua área. Não perca de vista a ciência mais adequada para que você possa tomar as condutas mais acertadas, mas também não deixe de viver no processo. Segundo a pauta, o Ministério da Saúde cria uma ação para incentivar a doação de órgãos e reverter a recusa que, atualmente, é bem elevada entre as famílias, matéria da agência Gov. Aproximadamente 45% das famílias ainda recusam a doação de órgãos, quando surge essa possibilidade, mesmo que o falecido em questão esteja apto a doar. E para enfrentar esse problema, foi lançado esse programa nacional, o Programa Nacional da Qualidade na Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que vai ser abreviado como PRODOT, que vai instituir incentivos financeiros principalmente para as equipes hospitalares de acordo com o desempenho e volume de operações. Essa iniciativa ela integra um investimento de 20 milhões ao ano como parte dessa expansão para transplantes de várias vísceras, de membrana amniótica e com o objetivo de fortalecer institucionalmente e também, é claro, a comunicação nesse aspecto da saúde enquanto medidas que vêm sendo construídas para abarcar problemas crônicos. E dentre esses problemas crônicos é importante ressaltar que já no primeiro semestre de 2025, 14,9 mil transplantes foram realizados, que é o maior número na série histórica, mais ou menos 21% acima de 2022, mas há ainda cerca de 80 mil pessoas na fila. Então, pensando em tantos transplantes assim que precisam ser feitos, é fundamental levar em consideração a necessidade desse estímulo à doação de órgãos. E aí, de fato, reforçamos aqui essa campanha no sentido de que informe a sua família, caso você tenha esse interesse, o seu desejo, a sua vontade de ser doador. Eu já falei com a minha, e você? E aproveitando para refletir sobre a notícia, é importante também pontuar o desafio, a dificuldade de se promover solidariedade numa sociedade que se privilegia única e exclusivamente do individualismo, onde ser melhor, aparentar estar melhor e constantemente buscar a superioridade em relação aos demais é o objetivo. De fato, nesse cenário neoliberal individualista, fica cada vez mais difícil se preocupar com o coletivo dessas 80 mil pessoas esperando por um transplante. Às vezes é mais fácil quando é alguém próximo de você. E por fim, a República Democrática do Congo pede o reconhecimento do genocídio que enfrenta, sendo confrontada por Ruanda na ONU. Notícia da Alma Preta Jornalismo.
A República Democrática do Congo solicitou à ONU recentemente que reconheça esse, abre aspas, genocídio silencioso no leste do país, especialmente nos territórios onde atua o grupo rebelde M23, que tem atribuído, esse apoio por parte de Ruanda. O presidente do Congo, Félix Tshisekedi, denunciou cerca de milhões de mortos, segundo suas informações, além de deslocamentos em massa, que ele atribui cerca de 7 milhões de pessoas, com destruição e ataques direcionados também a civis, mulheres e crianças. Em resposta, o governo de Ruanda, por sua vez, critica a acusação, chama a acusação de estúpida e rejeita qualquer envolvimento direto nesses massacres e campanhas que têm ocorrido sem negá-las, todavia. O histórico desse conflito envolve também esse ressurgimento do grupo M23 há 3 anos atrás, em 2022, com acusações desse apoio militar de Ruanda, muito por conta de disputas por controle de recursos minerais ao leste dessa República Democrática do Congo. E as relações entre Congo e Ruanda, por sua vez, foram suspensas em janeiro desse ano, depois dessas denúncias relacionadas ao apoio de Ruanda a esse grupo M23. O governo do Congo, por sua vez, ainda na ONU, propôs uma comissão internacional de inquérito independente para apurar os crimes e responsabilizar os envolvidos. Mas mais do que esse processo, é interessante refletir sobre o legado colonial belga nessa região, principalmente da República Democrática do Congo, onde Leopoldo II, o antigo rei que reinou entre 1865 e 1909, tem na sua conta de 10 a 15 milhões de mortos, segundo as apurações mais recentes, como divulgado pelo Brasil de Fato. E é necessário também compreender que há hoje interesses materiais por trás desses massacres. A gente não está falando simplesmente de um conflito étnico ou de algo que realmente tem que acontecer, que faz parte do processo. Não, isso é reflexo direto do processo colonial europeu sobre essa região, que por sua vez continua acontecendo nas suas diferentes manifestações por todo o mundo e que é necessário ainda até hoje reafirmar que o Brasil não vai voltar a ser colônia, ao mesmo tempo que a gente se questiona, realmente deixamos de ser ou só conseguimos uma independência formal enquanto economicamente continuamos dependentes de várias outras potências estrangeiras, exportando todo o capital que nacionalmente é efetivamente produzido? Enfim, o nosso bônus, eutanásia social. Você sabe o que é? Esse conceito, mistanásia, diz respeito à morte miserável, fora e antes de hora, representada principalmente pela grande massa de pessoas doentes e deficientes que, por motivos políticos, sociais e econômicos, não chegam a ser pacientes, usuários do sistema de saúde, pois não conseguem sequer ingressar efetivamente no sistema de atendimento médico. Geralmente pessoas que estão no mais baixo nível socioeconômico, vítimas dessa exclusão social e econômica, que levam uma vida em condições precárias, desprovidas de cuidado e saúde, e que, por conta disso, vêm a morrer prematuramente por causas evitáveis. Então, reconhecer a existência dessa eutanásia social é uma parte importante do processo de luta contra essa ocorrência. E eu trago aqui agora uma citação de agradecimento especial ao professor Carraro, da Medicina UF, professor do Departamento de Clínica Médica da Nefrologia, que trouxe esse conceito numa aula de ética médica para o 8º período e que permitiu esse bônus nesse episódio. Também muito obrigado a você que nos ouve, um grande abraço e até a próxima. Valeu!